Posso parar de tomar os remédios antidepressivos? Qual é o momento de parar? Quanto tempo dura o tratamento antidepressivo? E, principalmente, quais são os riscos de interromper por conta própria o antidepressivo? Tudo isso você vai entender nesse vídeo de hoje. Lá atrás, em algum momento da sua vida, você passou por um médico e ele te prescreveu um remédio antidepressivo. Isso aconteceu porque aquele médico entendeu que você estava com ansiedade, estava com depressão, você estava com algum processo de adoecimento. Se ele não achasse que isso é um processo de adoecimento, se achasse que fosse só uma fase que você está passando, uma dificuldade, você não teria recebido a prescrição de um remédio. Né? O remédio ele é usado para quando a gente está doente, ele não é usado para apenas aliviar, ele não é uma pílula da felicidade, que você acordou de manhã, hoje eu estou triste, toma remédio, agora eu estou feliz de novo. Ou então, ele não é algo para ser usado de forma a anestesiar. Né? Nossa, estou atravessando um momento muito difícil, que eu fico muito ansioso, então eu vou tomar esse remédio porque esse momento é difícil. Não, ele é prescrito porque você está doente. Inclusive, a prescrição de remédio quando a pessoa não está doente, ela não só é inadequada, como ela é ineficaz, ou seja, ela não funciona. Eu já passei por situações, por exemplo, de pacientes que chegaram a mim, que tinham recebido prescrição de um remédio, né, porque estavam passando, né, uma vez eu atendi um senhor, que ele estava passando por um processo de aposentadoria, tinha acabado de se aposentar e ele tinha um trabalho que demandava muito dele. Então, de repente, ele saiu de uma pessoa extremamente ocupada, cheia de coisa para fazer, para uma pessoa que não fazia nada. Isso gerou nele uma certa ansiedade, porque, poxa, um tempo que eu não tinha, agora eu tenho, o que eu vou fazer com esse tempo? E aí ele comentou com o cardiologista dele na época, acabou que o cardiologista encaminhou para um médico psiquiatra, e o psiquiatra fez uma prescrição e escolheu um remédio que eu achava bem a ansiedade, né, quando o paciente estivesse com transtorno ansioso, mas que também tinha alguns efeitos colaterais de ganho de peso, redução da libido e de impotência sexual, ou seja, o senhor já era idoso, já ia ter um pouco mais de dificuldade e já broxava. E aí chegou ele, junto com a esposa, os dois meio assim, né? Ele falou, nossa, eu me arrependi de ter tomado esse remédio que me prescreveram, será que eu não posso tirar, doutor? E aí quando eu entendi a vida toda dele, eu entendi que aquela ansiedade não era uma ansiedade de uma doença, era uma ansiedade reativa a um problema. Aliás, que nem é um problema, né? Porque eu acho que ninguém fica infeliz de aposentar, né? Puxa vida, eu não vou ter que trabalhar todo dia contra a minha vontade. Não, mas não era um problema, mas era uma situação que ele estava vivendo que gerou um nível de ansiedade maior. Então ele recebeu uma prescrição para tratar uma ansiedade normal. O que aconteceu? Efeito colateral, ele teve problema. Então acabou que na ocasião eu acabei tirando o remédio dele, encaminhei ele na época para uma psicóloga que era muito próxima a mim e falei, ó, se você tiver algum problema aí e ver que não está funcionando, né, que ele vai precisar mesmo de um remédio, você me encaminha de volta. Mas por enquanto deixa sem remédio. Acabou que nunca mais tomou remédio. Eu sei porque a gente manteve contato, mantive um certo acompanhamento ali, perguntando como é que estava e tal. Ele não voltou a tomar remédio porque ele não tinha transtorno nenhum. Ele estava só passando por um problema. Então, às vezes, está passando por uma dificuldade. Está passando por uma dificuldade no trabalho, está passando por uma separação, está passando pela briga de alguma situação, e isso tudo não é indício de uso de um remédio antidepressivo. Então, você precisa entender isso para poder entender que, se em algum momento te prescreveram, e principalmente se te deram um remédio e você melhorou com ele, isso é um sinal de que você estava doente, que não era simplesmente um processo natural, um momento difícil. E, de fato, momentos difíceis, às vezes, geram adoecimento. Entender isso é importante por quê? Porque se há um adoecimento, é preciso tratamento de forma adequada. Não é simplesmente começar a se sentir bem e parar de tomar o remédio ou resolver o problema, né, por assim dizer. Não, eu estava passando por uma crise no relacionamento e a crise do relacionamento não está mais lá, então eu não preciso mais do remédio. Você não toma o remédio porque tem uma crise, você toma porque você adoeceu. A crise pode ter te adoecido, é claro, mas é por conta da doença. Então, simplesmente resolver um problema não significa parar de tomar o remédio, né? Ah, passei no vestibular, passei no concurso que estava me deixando ansioso, o meu chefe que estava me enchendo o saco foi demitido. Isso tudo não é suficiente para você deixar de tomar o remédio. É preciso completar o ciclo de tratamento. E por que eu estou falando isso, né? Por que, então, insistir em usar um antidepressivo se o que me deixou doente já passou? Né? Porque já teve alteração na sua neurotransmissão cerebral, já teve alteração no seu cérebro que te adoeceu. Né? E se te adoeceu,
precisa tratar de forma adequada. E como é então que a gente vai fazer a retirada? Sempre sob acompanhamento médico, precisa ser uma retirada gradual para que, se os sintomas retornem, eles possam ser identificados o mais rápido possível para evitar o agravamento e necessidade de doses maiores. Então, às vezes no meio do processo de retirada o paciente começa a piorar novamente. Só que quando ele não está sem acompanhamento, às vezes ele adia para ir lá ver como é que estão as coisas, ele acha que está tudo bem, ele tampa o sol com a peneira e eventualmente ele vai ter problemas mais graves por conta disso. Então, a recomendação sempre é: faça a redução do seu remédio apenas sob acompanhamento médico. Nunca por conta própria, para você não ter o risco de piorar e mais, às vezes errar o momento de tirar o remédio. E vale uma outra observação: tudo isso vale para o que a gente chama de depressão maior. Isso não vale para a depressão bipolar, porque a depressão bipolar é uma doença crônica, até o perfil de medicamento que a gente usa é outro, então é outro funcionamento, é outra forma de entendimento, é uma depressão que a gente não vai poder tirar o remédio, porque a chance do paciente voltar é muito maior, porque é uma doença crônica mesmo. E quais são as grandes conclusões para você que está assistindo esse vídeo que tem que levar para a sua vida? A primeira delas é: cuidado com o tempo de manutenção. Não faça tudo por conta própria. Acompanhe com um médico especialista no assunto para evitar que você fique ruim, principalmente no primeiro episódio. Por quê? Porque é o período de maior chance da gente deixar bem e você não precisar voltar ao remédio. Sabe aquelas pessoas que você conhece, que às vezes você acha que são dependentes do antidepressivo, porque toda vez que param o remédio ficam novamente com sintomas? Muitas vezes o que aconteceu com essas pessoas foi justamente que elas não fizeram um período de manutenção de forma adequada. E aí a doença voltou. E quanto mais ela volta, como eu falei, mais grave ela volta, mais sintomas ficam ali, mais difícil é o tratamento e mais difícil vai ser retirar o remédio lá na frente. Então esse período de manutenção adequada é a melhor chance que o paciente tem no seu primeiro tratamento de conseguir de fato se ver livre dos remédios mais para frente. Muitas vezes essa ânsia de ficar querendo tirar logo o remédio é o que te lasca. Quantas vezes eu já vi acontecer isso? Eu receber mensagem de paciente: não, doutor, eu decidi parar o remédio. E eu avisar: fulano, não faz isso, isso é um risco que você traz para você. Eu lembro que uma vez tem uma pessoa que ainda me escreveu desse jeito: não, eu sei que tem risco, mas eu vou assumir. Não deu um ano, estava de novo no meu consultório para fazer tratamento. Mais grave, precisando de dose maior, não tem jeito. Isso acaba acontecendo. Eu já vi isso inúmeras vezes. E eu não quero que isso aconteça com você que está assistindo esse vídeo. Então, faz seu tratamento direitinho para as coisas poderem funcionar. Finalmente, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar se você já cometeu esse erro de achar que estava bem, interromper o tratamento e viu a doença voltar e agora está precisando retomar e recomeçar a sua caminhada, porque isso pode servir de alerta para outras pessoas que estão vendo esse vídeo porque estão na cabeça achando que é uma boa ideia parar o remédio por conta própria. E não deixe de compartilhar esse vídeo também com pessoas que você conhece, que estão pensando ali em parar o tratamento, ou às vezes já pararam, mas ainda dá tempo dela retomar e fazer o tratamento direitinho. Você pode ajudar essa pessoa a não cronificar esses sintomas e se sentir melhor. E é claro, eu também te convido a seguir aqui o canal e ver todos os links da descrição, porque ali você vai encontrar meios de estar mais próximo comigo, um grupo de WhatsApp em que eu aviso de lives que eu faço no Instagram e também de quando saem os novos vídeos aqui no YouTube, eu coloco lá para você não perder nada do meu conteúdo. Principalmente se você tem dificuldade para dormir, tem insônia, porque eu também ensino as pessoas a dormirem bem. Inclusive, na descrição desse vídeo vai ter um link para uma aula do motivo das pessoas terem insônia e um caminho para dormir de forma natural. E, além disso, eu também vou fazer outros vídeos sobre ansiedade, depressão, transtorno bipolar, que podem te beneficiar. Então não deixe de clicar aqui no link da descrição e entrar no nosso grupo do WhatsApp para você ficar sabendo de tudo que está vindo, de tudo que está saindo e conseguir me acompanhar de forma mais próxima. E é claro, segue o canal, continua acompanhando aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo.